Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui para conhecer mais uma palestrante do Poliglota 2021, dessa vez Gisele Orgado. Então, Gisele, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Juliano? Bom, no meu caso eu digo boa tarde, Você mas está tudo onde? ótimo. Eu estou na Inglaterra, em Birmingham, nesse momento. E você mora aí? Atualmente eu estou morando aqui. Uhum. Por um período curto ou longo, depende da perspectiva. De 2 anos, talvez por mais dois. Ah, tá. Então pode contar para a gente eh, quem você é, de onde você vem e com que você trabalha? Claro, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu já circulei um pouquinho por outros lugares, então eu digo que eu sou da onde a vida me levar. Né? A minha mãe era de Minas Gerais, meu pai atualmente mora no Maranhão com a nova família dele, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, e mais ou menos quando eu tinha 21 anos eu fui para o Japão, porque eu sou descendente de japoneses, então eu fui para o Japão na época que os decassegues todos foram para lá, eu fui junto com a minha mãe, e a intenção era ficar 2 anos, ficamos lá quase 9. Depois que voltei entre Rio de Janeiro, fui parar em Santa Catarina, morando em Florianópolis, onde eu tive o prazer de conhecer o Robson. E atualmente eu estou na Inglaterra, como eu disse, na Universidade de Birmingham, atuando como leitora brasileira. O leitorado é um programa da CAPES com o Ministério das Relações Exteriores, representado pela Embaixada do Brasil em cada um dos países. Então aqui eu sou representada pela Embaixada do Brasil em Londres, embora eu não esteja em Londres. E você fez faculdade no Brasil e estudou o quê na sua graduação? O meu percurso acadêmico ele foi um pouquinho diferente do tradicional, pelo menos é o que as pessoas me dizem, o que eu vejo também, e eu já ouvi até brincadeiras de que quando que eu vou parar de estudar, porque eu estou colecionando diploma. Mas é porque eu gosto muito, o aprendizado é para a vida. Eu inicialmente fiz graduação em jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo, e depois que eu voltei do Japão, a minha ideia era poder aproveitar o conhecimento que eu tinha adquirido lá, de alguma forma, aqui no Brasil, pois Uhum. essa situação do jornalismo ela acabou se perdendo com o tempo. Foi então que eu entrei na Universidade de Santa Catarina, na UFSC, e ingressei no programa de pós-graduação em estudos da tradução. E apesar da UFSC não dispor de professores ou orientadores na língua japonesa, eu pude contar com a orientação do professor Ronaldo Lima, que ele, apesar de ser do francês, ele me orientou mestrado e doutorado, e eu contei com a colaboração de professores externos que eu conheci na UNB, na Fundação Japão e em outras instâncias. Então, eu contei com o apoio deles para a questão da língua em si. E aproveitando que eu estava ali, eu tive a oportunidade e comecei a dar aulas no curso de extensão, que eles chamam de no extracurricular da UFSC, e aí eu fui dar aulas de japonês lá. Então você fala que línguas? E em que nível cada uma? Português, muito bem, obrigada. Ah, até então eu dizia que a minha segunda língua era o japonês, tá? Porque, bom, depois de ter feito o mestrado, o doutorado, aí eu resolvi entrar na graduação em letras em inglês, para poder fazer um ajuste de currículos, já que não havia graduação em japonês em Santa Catarina. Ou eu teria que mudar de cidade, porque no momento eles não tinham nenhum curso virtual, nem online, então só tinha Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Paraná, Brasília, Manaus, né? E aí eu fiz letras em inglês, para poder fazer um ajuste de currículo, e a minha maior dificuldade era, quando eu tinha que falar inglês, a minha segunda língua que vinha era o japonês. Então, eu durante muito tempo patinei, digamos assim, até me situar nessa questão, porque eu queria falar inglês, mas o japonês era a segunda língua. Hoje, que eu estou aqui na Inglaterra, eu posso dizer para você que a minha fluência é maior em inglês agora do que o japonês. Embora o japonês eu acho que não vá perder, a menos que eu continue praticando de alguma forma. Ah, tá. E você teve essa carreira acadêmica tão longa aí, né, de um curso para o outro, e você atuou como tradutora também em algum momento ou não?
Não, eu não previa, não foi algo planejado, mas eu confesso que eu adorei. E foi aí que eu não parei mais. Eu comecei o curso de mestrado para retomar alguns estudos, alguma academia no sentido de continuar, né, como pesquisa que fosse. E eu gostei tanto que me enveredei por essa carreira acadêmica, a ponto de hoje atuar como professora. Não esperava, achava que talvez o que eu viesse a fazer fosse ser na língua japonesa, porque apesar deles não terem o japonês na UFSC, todas as minhas pesquisas, tanto de mestrado, quanto de doutorado, quanto do pós-doutorado, que aí já não foi mais o professor Ronaldo Lima, foi a professora Adja, que é do espanhol, mas ela foi minha orientadora do pós-doutorado, todas as minhas pesquisas, elas tiveram como objeto de estudo elementos da cultura japonesa. No mestrado, eu trabalhei com tradução de legendas, de metáforas nas legendas de um filme de animação japonês, que é A Viagem de Chihiro, né, do Miyazaki. E no doutorado, eu trabalhei com elementos paratextuais de uma literatura milenar. Dizem que é a literatura mais antiga escrita por uma mulher, escrita mais de 1000 anos atrás, que é Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu. No pós-doutorado, eu trabalhei com provérbios. Existe um jogo tradicional japonês que se chama Karuta, e esse jogo, que inicialmente foi criado para que a burguesia, né, pudesse se entreter nos seus períodos de lazer, ele teve influências do português, então é uma fusão de 2 jogos diferentes, que resultou em diversas versões. E a versão que eu trabalhei no pós-doutorado foi um jogo infantil que trabalha com provérbios. Então, ao mesmo tempo que eles ensinam a cultura popular para as crianças, eles ensinam o alfabeto, porque tem toda a questão da escrita ali. Então, é um processo de alfabetização enquanto você ensina a cultura. E aí a vida me pregou uma peça, porque durante esse tempo em que eu trabalhava com o japonês na UFSC, também surgiu a oportunidade de trabalhar com o português como língua estrangeira. No NUPLI, que na ocasião era um projeto coordenado pela professora Rosane Oliveira, que é a orientadora do Robson, e paralelamente, entre japonês e português, atuei como examinadora do CELPE-BRAS, então, como eu disse no início da conversa, eu gosto muito de aprender. E eis que essa atuação como professora de português como língua estrangeira me abriu portas para poder concorrer no programa de leitorado, e aqui na Inglaterra, hoje, eu atuo somente como professora de português na variante brasileira, então é língua portuguesa, literatura e cultura brasileira para os estudantes daqui, que são ingleses em sua grande maioria. Que ótimo. A gente também tem aqui a professora Lia Bittencourt, de português também, depois ela deve fazer alguma pergunta para você. Mas antes das perguntas, qual vai ser o tema da sua palestra no Poliglotar? Sobre o que você vai falar? Eu vou trazer para o nosso público, né, justamente esse percurso acadêmico, como que a minha trajetória, que não foi necessariamente vislumbrada como eu achei que ia ser, como ela se tornou o meu percurso e o que eu tive como resultado disso e como eu utilizo a tradução no meu processo de ensino de línguas. Respondendo à sua pergunta anterior, eu acabei pulando, eu não trabalho como tradutora oficial. Tá? Eu gosto mais de fazer pesquisas e de trabalhar com o ensino da língua estrangeira. Então, no Poliglotar, eu vou trazer experiências que eu tive, como eu utilizei a tradução durante todo esse meu processo acadêmico, minha trajetória, e vou trazer exemplos tanto do que eu fiz com a japonesa, quanto do que eu faço atualmente com o português como língua estrangeira. Então, a tradução pode ajudar no aprendizado de línguas, né? Definitivamente, definitivamente. É o caminho que eu mais gostei de fazer e adoro. Mesmo quando
o módulo ou a disciplina não exigem que eu trabalhe com tradução, eu sempre tento trazer, de alguma maneira, atividades de tradução que envolvam questões culturais para poder apresentar para os alunos justamente essa distinção linguística, cultural e etc. Eu adoro trabalhar com tradução, ajuda definitivamente. Que ótimo. A gente vai ter outra palestra também, não sei se você está sabendo, no domingo de manhã, sobre também tradução para aprender línguas, do David, lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta aqui, né? O pessoal quer conhecer mais a Gisele aí. Se alguém quiser, pode ligar o microfone, viu, e falar. Ou então eu posso também tirar os intérpretes aqui das cabines, se eles também tiverem perguntas, né? Talvez vou finalizar aqui a interpretação, então. Pronto. Então, assim, a palestra da Gisele vai ser no sábado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No sábado, dia 6 de novembro, às 9h40, na sala 2. Depois eu vou colocar a programação para o público ver quando vai ser cada palestra. Então é isso. Perfeito, espero Alguém vocês tem lá. alguma pergunta, alguma curiosidade sobre japonês, inglês, leitorado? Então, Juliana, eu queria perguntar para ela, já que ela é formada em letras, né? Português e inglês, né? É isso? Isso. Na verdade, agora o currículo se dividiu e desde, não me lembro qual foi o ano especificamente, o curso é de letras em inglês. Antes era uma dupla licenciatura, você saía formado em português e inglês. Agora não mais. Agora os departamentos se dividiram, então ou você faz letras português ou você faz letras outro idioma. Nós temos 5 na UFSC, que é inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. Então você se formou em inglês. Letras em inglês. Então você, mesmo assim, pode ser professora de português. Posso. No edital do leitorado, eles têm vários pré-requisitos, digamos assim, né? E alguns deles é que você já esteja num estágio avançado da sua graduação, normalmente que já tenha um mestrado e já esteja cursando doutorado, e mesmo que você não tenha a sua graduação ou pós-graduação, a sua formação, né? Em português especificamente, eles pedem comprovação de experiência na área. E como eu já vinha atuando já há 2 anos e meio com português como língua estrangeira, como examinadora do CELP-BRAS, então, e havia feito projetos dentro da área, participado de projetos, isso foi suficiente para eles verem que eu poderia me encaixar perfeitamente no que eles tinham em mente. E foi o que aconteceu, Legal, realmente. ótimo. Não, então, Gisele, na verdade, eu sou formado em letras português e inglês. E a minha pergunta vai nesse sentido. O quanto a tradução é uma ferramenta que auxilia no aprendizado de uma segunda ou uma terceira língua? Olha, Aparecido, eu imagino que como você tem a licenciatura dupla, você também deve saber exatamente como funciona esse caminho. Eu diria que a tradução ela pode ser uma excelente ferramenta, desde que você saiba como utilizá-la, né? Uma coisa que eu sempre falo aos meus estudantes em sala de aula é justamente para desconstruir essa ideia de que traduzir é algo muito simples. Você pega um dicionário que você consegue, você não precisa estudar, você não precisa se dedicar ou pesquisar a respeito. E eu faço muito uma brincadeira com eles, que eu trago expressões idiomáticas na nossa língua, né, em português, e peço que eles procurem o significado dessa expressão idiomática para que eles entendam, e depois, quando eles trazem esse resultado, eu pergunto se eles realmente entenderam o que ela havia proposto com aquela expressão, e peço para eles trazerem um equivalente em língua inglesa, porque nem sempre a gente consegue ter equivalentes em outras línguas diferentes. Então, o que eu acho é que, bom, ou você adota a tradução como viés da sua disciplina, você vai ser um professor de tradução num curso de graduação ou num curso de pós, ou eu acho que você pode, e isso é extremamente frutífero, utilizar a tradução
como ferramenta para o ensino da sua língua, tá? Seja desconstruindo estereótipos e apresentando novos, ou trazendo experiências anteriores. Porque, assim, para quem não está, no caso, dedicado ao campo da tradução, eu vejo que eles se surpreendem com o que a gente apresenta, porque é novo para quem não é da área, é novo e talvez a gente traga situações ou experimentos que eles nunca imaginaram que poderia acontecer. Então, essa semana, por exemplo, eu trouxe para eles algumas expressões como ser 880, colocar as manguinhas de fora, e algumas coisas nesse sentido. Mas isso eu estou falando, assim, é bem pequenininho dentro da área da tradução, mas era só para instigar a curiosidade deles. E aí eu ainda trazia a tradução literal, palavra por palavra, dessa expressão. Essa, por exemplo, de colocar as manguinhas de fora, era uma coisa absolutamente fora de contexto, né? Era to put the little mangoes, agora nem lembro como foi o final que eu coloquei. E eles, no começo eles ficaram meio céticos, assim, sem entender a proposta, mas depois, quando eles começaram a trazer o resultado, eles acharam muito interessante, porque, de uma certa maneira, não só estavam aprendendo a língua, mas também estavam aprendendo a cultura do Brasil. Mas essas manguinhas aí, é manga de roupa ou de fruta? É manga de roupa. Só que, propositadamente, na tradução em inglês, eu coloquei fruta. Né? Para nós é colocar manguinhas de fora. E justamente para mostrar para eles que não adianta você pegar um dicionário, porque ele pode ser traidor, né? E eu falo Tá. também assim, embora eu acredite que hoje as ferramentas virtuais, um Google Tradutor da vida, melhorou muito, né? E ainda pode ser realmente uma ferramenta útil, que é para eles não se fiarem nisso, porque a língua ali ela está isolada de um contexto cultural que muitas vezes não vai caber na tradução que eles buscam, né? Não sei se eu respondi a pergunta do Aparecido. Não, sim, é que, na verdade, muitos professores dizem que, por exemplo, no caso do speaking, você para não, digamos, perder tempo fazendo a tradução, né, na sua mente, né? É bom você não começar a traduzir, você se inserir numa língua diferente, sem ter a sua língua como, tipo, uma É aquela catapulta. história, né? Várias pessoas dizem, não fique traduzindo o tempo todo, mas essa tradução que você está propondo, ela só é em momentos específicos do aprendizado ou como é que é? Não, são momentos específicos, eu concordo totalmente com o Aparecido. Acaba atrapalhando a gente no aprendizado de uma outra língua quando a gente fica tentando fazer esse caminho da tradução dentro da nossa cabeça. Mas eu acho que é inevitável, num processo de aprendizagem de uma língua estrangeira que você não está habituada, você tentar pensar na sua língua para verter para aquela outra língua. Embora, como professora, eu também diga o tempo todo para não fazer isso. Então, esses exemplos que eu trouxe para vocês foram só realmente excertos do que eu trago para dar uma pitadinha de tempero na minha aula, porque a minha aula não é de tradução, né? Mas eu acho que usar esse processo instiga eles de uma maneira lúdica, talvez, eles ficam curiosos, né? Tá, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Robson abriu o microfone aí, não sei se... Acho que é a Gabriela. Sim. Aliás, sim. gente, acabei de ver que eu não abri meu microfone durante a interpretação. Me E eu desculpa. tinha até botado no chat aqui. Perdão, eu fiquei Os preocupada intérpretes aqui que estão dentro com... das cabines têm que abrir os microfones, né? O Sorry. Aparecido também não abriu. Mas beleza. Eu gravei aqui, fiquei tão assim preocupada. Enfim, obrigada pela apresentação, Gisele. Achei a carreira incrível. Fiquei aqui, uau, uau, uau. Na hora que você falou, fiquei anotando algumas coisas, e nessa questão de expressões idiomáticas, o que me pregou uma peça foi justamente a expressão pregar uma peça, né, que você usou e que eu estava vertendo para o francês. Eu fiquei, gente, como é que eu vou fazer? Enfim, dei uma volta aqui, falei de outra forma. E uma coisa que eu tive dificuldade para aprender foram os nomes em japonês. Você mencionou do escrito mais antigo de uma mulher, e eu não consegui. Eu
mimiquei você falando, mas enfim, você poderia, por Sim. favor, repetir Eu o também nome não. Pode dessa até escrever aqui no escritora? bate-papo, talvez, né? Seria interessante Posso. escrever. Eu não sei se facilita, ô Juliano, talvez eu passar essa informação para eles depois, porque eu vou citar alguns nomes em japonês Com na minha certeza, sim. facilita. Sim, eu vou até pedir para os palestrantes, né, se eles tiverem preparado PowerPoints, alguma coisa assim, porque alguns não prepararam, alguns preferem só contar uma história e tal, mas outros preparam e se puderem me enviar antes, eu vou combinar com os intérpretes isso aí. Com certeza. Ok, obrigada. Obrigada. Ok, a viagem de Chihiro, claro. Obrigada, Gisele. Imagina, e assim, eu estou escrevendo aqui para vocês, mas o Robson é testemunha de que, às vezes, esses sons para a gente parecem coisas que não são como a gente pronuncia de verdade. Então, só para tirar dúvidas, no primeiro ali é Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, e o outro é a Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, e o último é o nome do jogo de provérbios, que é Iroha Karuta. Tá, ok. E você tem contatos? Você está nas redes sociais? Estou nas redes sociais. Você me acha no Facebook como Gisele, TMRO, e no Instagram é Gisele Orgado, ou Tiba, se eu não me E o engano. que é Agora eu não me lembro. TMRO? É o meu sobrenome que é gigantesco. Tiba Mairinque Redondo Orgado. Ixi. Nossa! Eu tô E aí, conhecendo como era mais muito Gisele grande, eu agora. juntei todos nas iniciais. Qual que é o seu nome japonês, Gi? O sobrenome japonês é Tiba, que na É o verdade Tiba? é o Tiba. Ele é escrito assim no meu registro, mas lá no Japão ele seria escrito assim, Tiba, pronunciado do mesmo jeito, que significa 1000 folhas. O que aconteceu com o M aí? O M não era morgado, não? Aí é o Não, morgado, é orgado. orgado, Esse né? aí veio do casamento e todo mundo pergunta, não é morgado? Não, é orgado mesmo, é espanhol. Então, meu nome é Não tá errado, globalizado. não? Não. Então, tá, sim. Uma pergunta. Acho que eu vou trazer uma pergunta de algo que eu tenho curiosidade, assim, em saber um pouco mais, né? E talvez seja curiosidade de alguma das pessoas aqui. Mas o que eu percebo, né, de pessoas que fazem tradução e interpretação de línguas que têm tipologias diferentes, é a questão da ordem dos constituintes, né? A questão do sujeito vir antes, depois, né? A questão no japonês os verbos ficarem todos assim no final, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você acredita que uma pessoa que traduza nesse par de línguas possa encontrar, né? Ou se você já passou por alguma situação curiosa, ou se você conhece alguém que, né, fez algum trabalho, seja de tradução e interpretação nesse par de línguas, né, considerando essa tipologia, né, linguística assim diferente. E ao mesmo tempo, o que o japonês e o português têm em comum, né? De repente, nessa questão do empréstimo, né? Porque o desafio, né, da diferença, mas ao mesmo tempo, o que é comum nessas duas línguas, né? Pela situação do contato, porque a gente sabe que no Brasil a gente tem a maior comunidade de japoneses nipodescendentes do mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho fora do Japão, exato. Desses desafios tradutórios e de repente, da questão do empréstimo, né, de coisas que tem no japonês e português, e vice-versa. Olha, é muito interessante isso, Robson. Eu vou tentar responder sem dar spoiler da minha apresentação lá no dia, né? Mas essa questão da estrutura, ela é uma das coisas que um aprendiz ele se surpreende, mas eu diria que ela não é uma das maiores dificuldades. Tá? E o que o português e o japonês têm em comum? Eu vou enviesar a sua pergunta e vou responder brincando de uma outra forma. Eu diria que é a dificuldade em aprender, porque as duas línguas são muito difíceis para quem não é falante nativo, né? Mas, originalmente, como eu estava falando do jogo de cartas, os portugueses eles estiveram no Japão muito tempo atrás. Então, por incrível que pareça, nós temos em português algumas palavras que são oriundas
eu falei português? Desculpa. Nós temos no japonês palavras que são oriundas do português. E por mais que as pessoas achem estranho e digam, não, a própria palavra arigato, né, que é obrigado, dizem que vem do obrigado mesmo. E a gente tem várias outras, chabon, copo e diversas outras palavrinhas. Mas com relação à estrutura linguística mesmo, são completamente diferentes, a construção verbal é completamente diferente, e eu diria que no japonês é infinitamente mais fácil, porque, bom, depende eu sou suspeita de falar que é mais fácil, mas se você pensar que toda a conjugação verbal do japonês, ela é única, independente da pessoa que fala, eu acho isso mais fácil. Você não precisa dizer eu vou, tu vais, ele vai, nós iremos, eles irão. É todo mundo, e que massa. Não importa quantas pessoas Aí muda estejam o sujeito e o verbo igual. igual. Independente do sujeito, o verbo vai ser igual. Agora, uma coisa que pode confundir talvez o aprendiz é que, primeiro, eles têm diferentes tipos de uso da língua, né? Nós, em português, também temos assim, nós falamos de modo mais profissional ou com mais respeito, nós usamos o nós ao invés de falar a gente vai fazer isso, a gente, nesse contexto aqui, por exemplo, nós iremos falar. Então, a gente tem essa gradação que a gente faz, mas no japonês eles têm níveis linguísticos mesmo. Você tem um modo de falar, e aí isso implica na escolha de palavras e na escolha de uso verbal. Você tem um modo de falar com um igual, você tem um modo de falar com uma pessoa inferior no sentido de, por exemplo, uma pessoa mais nova, uma criança, né? Então você tem um jeito diferente de falar com ela e você tem um jeito, palavras e verbos e modo de se expressar e pronomes para falar com pessoas superiores, no sentido de um chefe, um professor, uma pessoa mais velha, né? Os registros, exatamente. Obrigada, Madalena. E esses registros, eles são difíceis de você conseguir assimilar ou entender, porque eles implicam na escolha da forma como você está se referindo. Então, eu disse, por exemplo, dos pronomes. Existem ao menos 8 pronomes que eu sei para se referir a você. A palavra você, eu posso dizer de 8 maneiras diferentes. Existem um número X de palavras também para dizer eu. Ao invés de dizer eu posso falar watashi, watakushi, atashi, ore, se for homem, boku, se for homem. Então, se for homem, se for mulher, se for criança, se for mais velho, todas essas diferenças, elas acabam assustando um pouquinho os aprendizes, né? Mas não sei se eu acabei falando bastante e não Tá sei ótimo. se eu respondi. Por acaso, eu fiz um curso de interpretação de uma semana no Rio de Janeiro em 2018 e tinha uma japonesa que morava no Brasil e ela estava praticando japonês e português, né? Interpretação entre essas duas línguas. Então, e português e japonês também, né? Claro. Então, foi interessante. É sempre muito interessante você contrastar essas duas línguas, né? Então, E assim, eu vi de uma tradutora intérprete, na realidade, né, de coreano, né, que é uma língua que eu acho que tem bastante similaridade com o japonês, que tem essa questão da ordem dos constituintes meio parecidas, né, o verbo vindo no final. Aí ela falava assim, que ela, mesmo sendo nativa do coreano e já vivendo no Brasil há muito tempo, às vezes quando ela escutava um palestrante em coreano para traduzir, ela disse que é a coisa mais difícil, porque às vezes ela tem que esperar um tempo muito grande, porque às vezes você tem uma frase subordinada, o verbo está lá no final, aí ela não consegue traduzir, aí, né, implica nessa questão de como memória, alemão, ela fica né? ali, né? Não, mas eu digo que japonês é um caso assim, né, de quando você tem subordinação. Eu acho que o que complica do japonês é isso. E o fato também de você ter, não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar, mas tem coisas que o japonês tem costume de dizer primeiro que a gente diz depois, em frases subordinadas. Tanto é que quando a gente vê as traduções, às vezes assim, o que vai ser dito lá na frente, eles trazem, porque eu estou sem nenhum exemplo agora, eles trazem anteriormente, quando você tem frases subordinadas, né? Não sei se você quer pensar alguma coisa, mas assim, quando tem uma frase maior, normalmente o que o japonês diz depois é o que a gente fala primeiro.
Aí, na tradução, quando você está assistindo o filme, você tem a tradução daquilo que vai vir depois, e depois você vai ter a tradução daquilo que foi dito. Já tem o Eu acho spoiler da super própria confuso. fala do cara, né? Mais ou menos isso. E às vezes eles falam muito mesmo, assim, só para finalizar aqui, o tempo está passando rápido. Isso que o Robson disse é verdade, e eu brinco bastante, porque às vezes eles, quando estão se apresentando, alguma coisa assim, eles dizem o nome, né? Meu nome é Gisele, e eles falam assim, Watashi wa Gisele desu, yoroshiku onegai itashimasu. Então, essa frase, yoroshiku onegai itashimasu, a gente fala assim, muito prazer. Aí fica aquela sensação, é sério que aquilo tudo é só muito prazer? Sim, é só muito prazer, né? Mas isso daí no japonês é uma coisa, digamos, mais estrutural, assim? É uma coisa muito que tem que ser levada a sério? Ou não tem essa... Porque a gente tem essa cambialidade de... Em português né? você pode mudar a ordem das Pode palavras mudar de o uma tempo certa todo. flexibilidade aí, né? Isso. Eu Japonês posso... é flexível também ou não? A tal ponto? Não, eu diria que não é tão flexível assim, que existem estruturas que você não pode interferir, mas eles conseguem fazer omissões porque eles partem muito do pressuposto do contexto. Né? Fica subentendido alguma coisa. Fica subentendido, exatamente. Tanto que eles não usam o pronome. Eu disse que tem mais de 8 pronomes você, e eles não usam. Eles falam a frase sem o pronome. Não, vamos deixar aqui, algum dia alguém use, mas não sei. É mais ou menos. Eles chamam os nomes das pessoas, né, Gi? Por exemplo... Eles chamam as pessoas pelos nomes próprios. Mas aí, cada nome ele vem acompanhado de um sufixo, que é para dizer se essa pessoa é uma criança, uma menina, é o Daniel uma mulher. San, é o Daniel... Exatamente. Né? Aquela história. E esses sufixos também têm várias opções. A concordar ou não. Chan é de menina, né? Chan. Chan é de uma criança. Normalmente San menina. é menino e Chan, menina. Bachan, San já é para uma pessoa mais adulta. Para menino seria Kun. Tá. Tá É certo. sempre o primeiro nome ou é o sobrenome? Eles falam pelo sobrenome, eles chamam pessoas que eles não têm muita afinidade, eles tratam pelo sobrenome juntamente com o sufixo. Agora, pessoas que eles têm familiaridade, mas se for um colega de escola, eles vão chamar pelo sobrenome, sem sufixo algum. E se for uma pessoa bem próxima, aí chama pelo nome. Mas normalmente só família. Tá, então é como se fosse senhor fulano, senhora fulana, né? Alguma coisa de senhorita, não sei o quê. Exatamente. Então tá, então a gente se vê daqui a 2 semanas no Poliglotar, beleza? Muito interessante. Obrigada pela oportunidade, foi ótimo falar com vocês. Nos vemos lá. Obrigado, Até Gi. mais. Arigatou. Tchau. Muito obrigada. Arigato. Tchau, tchau, tchau. Arigatou.